Muito boa tarde, então, a todos vocês que nos acompanham nesse curso sobre a meditação com consideração. Este é o nosso quarto encontro, então, e nosso foco vai ser sobre essa pergunta: o que é preciso fazer para a gente ter oração? E nessa aula de hoje nós vamos olhar sobre o espaço e o tempo para fazer a oração, as 3 recomendações que Santa Teresa coloca no caminho de perfeição, e depois nós também vamos olhar um pouco para as fases do crescimento na vida espiritual que a história da Igreja nos tem apresentado. Já na vez passada, na aula passada, nós chamávamos a atenção de que nós mesmos somos encarregados de criar e de manter esse espaço de encontro entre nós e Deus, porque esse espaço é feito na nossa vida. Então, o que é preciso para fazer oração? É importante que a gente perceba a diferença entre fazer oração e seguir caminho de oração. Fazer oração é aquele momento de encontro ocasional com Deus, esporádico, onde nós somos o parâmetro para o encontro. Não é mais uma consideração para com Deus. É a nossa necessidade ou gosto que determina. A seguinte forma, o de fazer, ou de seguir um caminho de oração, isso significa remodelar a nossa própria vida para trazer para dentro de nossa agenda a própria relação com Deus. Assim, tratar de amizade, vai dizer Santa Teresa, é um tratar de amizade, é um estar junto, é você gastar tempo com ele, de você conversar das tuas coisas, e se não tiver assunto, bom, fica quieto, mas fica junto. Algumas atitudes são necessárias para fazermos esse caminho de oração que Santa Teresa nos chama a atenção. A primeira das atitudes é a gente reservar esse tempo na nossa agenda. Isso significa assumir esse tempo como um tempo sagrado, quase como igual a esse sentido que nós damos para o domingo cristão. Esse estar juntos, ele evoca um pouco aquela imagem bíblica do convívio de Deus com Adão e Eva lá no paraíso, quando Deus chegava lá no final da tarde, para estar junto com Adão e Eva, caminhando ao cair no final da tarde, no final do dia com eles. Esse andar Deus conosco tem essa dimensão da oração, reservado para o encontro com Ele. Claro que aquele tempo na agenda, ele não precisa somente ser reservado, ele precisa ser cultivado com o melhor da fidelidade que você consegue. Ou seja, deixar e confiar que Deus cuide das nossas coisas e nós cuidarmos das coisas de Deus, foi o que Jesus propôs para Santa Teresa. Assim, uma outra dimensão que também aparece ser muito importante, ou nos parece ser muito importante, é esse encontrar e cuidar do espaço físico. É importante que ele seja cômodo. Mas esse cômodo não pode ser confundido com um lugar preguiçoso ou que evoque o comodismo. Por isso o indicado é que ele seja sóbrio, sem muitas coisas. Mesmo imagens, sem muitas curiosidades. Por quê? Porque elas despertam a lembrança, a memória, e aí ela viaja para outros lugares e para outras coisas, enquanto quanto mais você conseguir focar sobre esse que está aí agora e aquilo que te contribuir para que você consiga despertar essa consciência melhor. O foco deve estar sobre esse nós com eles. E digo eles porque ele sempre é a trindade que vem ao nosso encontro. São os 3 que nos criaram, são os 3 que nos resgataram, ainda que é atribuído a um e a outro, mas nós viremos a ele e nele faremos nossa morada, se assim o permitirem.
E nós, quando reservamos esse tempo, já dissemos tudo. Não é preciso fazer grandes homenagens a Deus. Faça aquilo que te desperta a essa consciência da presença do estar junto com eles. É interessante de talvez lembrarmos um pouco quais os espaços que Jesus usou. A sinagoga foi sempre um espaço de encontro, de meditação. A sinagoga é o espaço da aliança com Deus, ou seja, é o espaço do lugar oficial, da responsabilidade e do compromisso. Já a comunidade familiar era o espaço da vivência e da gratidão. Por isso, então, no sábado, não se podia fazer nem lá uma quantidade de passos para que se estivesse focado sobre isso. É um tempo para Deus. Bueno, o que também nesse espaço deve ser lembrado, Jesus procurou muitas vezes a solidão, o silêncio, a montanha, a noite, os lugares da natureza. Assim, esses espaços de serenidade que diminuem o ritmo interior da cabeça, até mesmo o próprio corpo parece que se integra naquele espaço de serenidade, de silêncio, e por isso fica mais fácil de nós sintonizarmos nós e o nosso Criador. Agora, uma segunda observação importante. A capacidade de relacionamento dentro das pessoas muda. A gente cresce e vai passando por transformações, e por isso as nossas relações seguem esta lógica. Por isso elas têm fases. Bom, mas nossa relação com Deus tem fases? Como? Se Deus não muda. Isso parece ser um pouco fora da lógica, mas não é. O que muda são nossas capacidades para esta relação com Deus. Deus, desde toda a eternidade, é capacitado, está inteiro, é transparente, é livre, é sereno, para poder prestar atenção na gente e se envolver com a gente. Nós é que não temos essa capacidade. Essa tem que ser construída. Assim, são estados subjetivos que despertam, desafiam lições e atitudes diferenciadas. E no relacionamento com Deus, essas condições são necessárias. Por isso, a capacidade implica uma luta para alcançar metas e habilidades para poder desempenhar ou lidar com situações de problemas. Isso, por um lado, é um desafio, mas, por outro lado, é também preciso respeitar a nossa condição subjetiva de pessoas limitadas e de que têm um espaço a percorrer para se capacitar. Recomendações, por isso, para quem quer fazer esse caminho. Em primeiro lugar, cultivar e manter-se aberto e pronto para a sobriedade. A sobriedade de um João Batista, por exemplo, é um modelo que vai para o deserto e etc., mantém a sua capacidade de autonomia diante dos grandes de Israel, diante das diferentes correntes religiosas, para aguardar o Messias, o enviado. Ele talvez seja o precursor que nos ajuda a visualizar como a gente aguarda para ajudar esse mestre, o enviado. Assim, vamos para 3 recomendações que Santa Teresa nos faz no caminho de perfeição. Ela faz isso no capítulo 4, número 4 do Caminho de Perfeição. Se vocês quiserem procurar, lá vai estar bem mais detalhado. A primeira recomendação que ela diz é um amor de umas para com as outras. Ela fala às irmãs. Esse amor significa ou implica um respeito pela realidade do outro, pela sua fragilidade,
mas ao mesmo tempo significa um olhar muito mais profundo de a gente acolher com gratidão o dom que Deus nos faz através do outro. A riqueza de Deus que nos viria através do outro, se nós não o acolhemos, nunca chegará até nós. Santa Teresa chama atenção para dois tipos de amor. Um amor humano e um amor espiritual. No capítulo 4 ainda, número 12, ela vai falar dessa distinção. O amor humano é construído sobre esta necessidade sensual ou física muito infantil nossa, muito autorreferenciada, e que procura alegria e satisfação em umas coisas muito humanas e pequenas. Claro que o humano e pequeno é comparado com o espiritual que Teresa vai apresentar depois. Por isso a característica que ele traz é fundamentalmente possessividade e autocentralização. Ele se apropria do outro para não deixá-lo fugir a uma espécie de jogo de favores, de vai e vem, uma espécie de negociação, de defesas e de reciprocidades. Pode ser afetivo, pode ser de enfrentamento com outras situações e etc. Mas ele é possessivo e autorreferenciado. O amor espiritual, ele é muito mais livre, porque ele olha a vida e o outro desde o ponto de vista de Deus. Por isso ela desenvolve isso largamente desde o capítulo 6 até o capítulo 7, no número 11, até o final do capítulo 7. E esse amor espiritual passa a olhar as pessoas desde o olhar de Deus, como um presente, mas também como uma responsabilidade, onde você precisa ajudar a pessoa a crescer, porque você de fato a valoriza ou a estima de tal forma, e a partir do olhar de Deus, como Deus o ama, você tem um pesar enorme de perder essa pessoa, não aqui agora somente, mas o desastre maior seria se na eternidade, que vai ser o para sempre, se nós não pudéssemos conviver, se eles não pudessem estar lá, ou por nossa negligência, ou por nosso descuido, ou por nossa fraqueza, nossa covardia, nosso egoísmo e assim vai. E aí é interessante de a gente chamar a atenção para o segundo ponto que Santa Teresa nos propõe como condição para nos tornarmos de verdade pessoas que fazem caminho de oração. É um desprendimento de todas as coisas passageiras, daquilo que passa. Não gastar mais energia com elas do que elas merecem. Elas são boas, elas são criaturas de Deus, mas elas são funcionais, aqui e agora. Elas são co-criaturas nossas. Nós somos criaturas com eles. Por isso, respeito, mas elas não conseguem nos dizer o que de fato nós queremos saber de Deus. Por isso, o olhar para com elas deve ser construído sobre um critério do valor eterno, o valor do tempo eterno. E aqui eu gostaria de citar o Caminho de Perfeição, no capítulo 6, número 3. Agora me parece que quando Deus levou uma pessoa ao conhecimento claro daquilo que é o mundo e o que é o outro mundo, e que diferença que existe de um para o outro, e que um é eterno e o outro é apenas sonhado, o que é amar o Criador ou então amar a criatura, isso visto pela experiência, que é outro negócio muito diferente do que apenas pensar sobre isso ou acreditar nisso. Ou então, ver e provar o que se ganha com um mundo e se perde com o outro. Ou então, o que é o Criador e o que é a criatura. E muitas outras coisas que o Senhor ensina àquele que quer ser ensinado por Ele na oração. Ou então, quem Deus quer ensinar. Estes amam muito diferente do que aqueles que não viemos até aqui.
Não viemos é uma expressão forçada um pouco dela, acho eu, porque, de fato, eu acho que ela não só chegou como passou, né? Mas é delicadeza dela. O fato de que nós temos nas coisas um caminho que nos abre para podermos focar-nos sobre este amor dedicado aos outros, ou nós podemos nos deixar prender pelas coisas materiais, pelas honras, pelos privilégios. O fato de que cada lugar e cada tempo cria as suas próprias formas de uma forma ou de outra, prender as pessoas ao seu mundo. Santa Teresa chama atenção para a terceira recomendação, a humildade. Para ela, humildade é andar na verdade, não é a gente ficar fazendo um dói-dói para cá, um desprezozinho para lá, não, é andar na verdade, é abraçar-se a ela. Ela faz essa análise desde o capítulo 10 até o capítulo 15 no Caminho de Perfeição. Ela fala sobre a modificação, sobre o não desculpar-se, sobre a gente se fortalecer, da gente se desocupar e despreocupar de si mesmo, até mesmo das suas próprias condições humanas, de vida, ou seja, simplificar ao máximo a nossa vida. Uma vez vistas essas recomendações de Santa Teresa e nós começando o caminho, nós vamos ter 3 fases ao longo desse trecho que nós vamos precisar passar. Nossa capacitação para essa relação com Deus vai passar por isso. Talvez uma primeira coisa, o que é essa capacitação de aproximação de Deus? É a capacidade de fazer a sua vontade. Ela chama atenção para a vontade de Deus como sendo uma realização pessoal. Mas Deus o que quer do ser humano e para o ser humano é o que em nós, em maior profundidade, nos realiza. Por isso a união com Ele é de uma forma ou de outra algo parecido como alguém tocando violão a 4 mãos. Tem um vídeo mostrando isso, de um casal fazendo assim. De uma forma ou de outra é Deus nos convidando a fazermos a música que somente essa dupla, Deus e você, Deus e eu, Deus e cada um de nós, é que vai poder fazer. A primeira fase, então, deste caminho de aproximação de Deus, nós chamamos de iniciantes ou via purgativa, porque ela é um pouco mais dolorida em função desse desafio que ela tem de enfrentar a síndrome da abstinência. Nós, por um lado, buscamos uma compreensão mais profunda das realidades que nos cercam e percebemos as inconsistências da realidade social e do quanto eles nos aprisionam. No entanto, essas mesmas coisas também, por um lado, nos criam compensações e prazeres, gostos. Quando nós vamos nos afastando delas, elas de quando em quando vão ter uma competição muito grande entre elas e as coisas de Deus. Essa competição vai se estabelecer de uma forma muito forte. Por quê? Porque o mundo vai querer que a gente gaste todo o tempo com ele. Assim, esses afetos, gostos, apegos, compensações, dependências é que nós precisamos vencer nessa primeira etapa. Aí vem a segunda etapa, a dos que chamam de aproveitados ou então a via iluminativa. O que acontece de novo ali é que entra uma luz nova. Na primeira, procurávamos refletir, meditar, ler, escutar pessoas com um olhar mais sensato sobre as diferentes coisas e nós criávamos um espírito crítico sobre nossas próprias dependências, nossos próprios gostos e compensações. Tentávamos nos libertar disto. Nesta segunda fase entra a luz de Deus, por isso chama de iluminação. Ela vai perceber não somente as coisas do mundo, mas também a nós mesmos. Por isso ela é capaz de iluminar um lado escuro nosso. Um lado onde nós tínhamos medo de ir ou de olhar.
E por isso se cria em nós uma espécie de crise de autoimagem. Ela mostra um real de nós mesmos, e particularmente aquele real que nós não conseguimos ou não temos coragem de admitir. E por isso esse é um grande desafio ainda de uma purificação, mas purificação porque uma luz nova vem para dentro de nosso escuro. São João da Cruz vai dizer como se fosse numa sala escura, onde você abre a janela e entra a luz do sol da manhã muito forte, muito claro. Toda a poeira que está em suspensão dentro do ar aparece. Antes parecia tudo tão limpo, tudo tão bem arrumadinho. Quando isso acontece, a casa se torna horrível. E muitas vezes as pessoas se decepcionam tanto consigo mesmo que não tem estômago para continuar para ir para frente. A segunda dimensão que aparece nessa fase é que ele mostra também a realidade de Deus, a generosidade dele, a delicadeza dele, a nobreza com que ele nos cuida, nos trata e nos lida, o respeito que ele tem para com a gente. E aí vem a maior tristeza, o maior desafio, que é a gente se ver diante dele tão pequenos. Uma senhora entra no sábado à noite na missa e ela era uma dependente de álcool, mas ela desejava muito poder se livrar disso. Entrou no meio da missa enquanto eu estava fazendo homilia e veio lá para o meu lado querendo conversar comigo. Aí então eu reservei um tempinho, conversei com ela e depois eu falei para eles, olha, essas outras pessoas também vieram para mim, se você me dá um pouco de licença agora para eu terminar de falar o que eu tinha preparado para colocar para eles e depois eu vou continuar a missa e no final da missa a gente pode conversar. Nisso ela vai em direção à imagem de Nossa Senhora Aparecida. E quando ela se apresenta diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu já fiquei com um pouco de receio, porque de repente ela podia se abraçar com a imagem do jeito que ela estava, de repente derrubava e a minha imagem ia aos cacos. Quando ela chegou lá na frente, aí ela, como diz o pessoal lá do sul, ela me arrancou os últimos buteados do bolso. Por quê? Ela chegou na frente e diz assim, ai mãezinha, tem compaixão de mim, você tão bonitinha lá em cima, e eu tão feinha aqui embaixo. Olha para mim. Com uma tal transparência que eu fiquei totalmente desconcertado. Eu não sei nem se eu consegui falar alguma coisa que tivesse nexo depois na missa. Mas o fato de que acho que esta hora da humildade é que desconcerta a Deus de um tal jeito que aí sim vem a terceira etapa, a via unitiva. Ali se libera o caudal humano da pessoa, onde a pessoa vai se desocupando de si mesma. Ela não mais presta atenção ou não mais quer resgatar a imagem, o ficar bem na foto, mesmo porque ela vê que diante de Deus não tem a mínima chance. Ela simplesmente pode ser o quê? De agora para frente, fazer o melhor que está ao seu alcance. E nisso ela vai se aplicar. Por isso, a partir dali, cria a capacidade de focar-se, de liberar as suas forças, seu tempo, suas capacidades, para cooperar, para direcionar todas as suas capacidades, seu tempo, suas habilidades, para quê? Para essa solidariedade com Deus. É importante que a gente tenha presente essas três fases, porque na meditação isso vai repercutir, principalmente da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Onde a primeira para a segunda nós precisamos voltar as costas ao mundo. Uma última observação, muito importante de ter presente que mundo na Bíblia tem 3 significados. E é muito importante que a gente tenha presente isso, senão dá uma confusão banzé sem tamanho. A primeira é de que o mundo é um mundo criado por Deus, segundo o seu projeto, o seu sonho. A segunda dimensão é um mundo decaído, um mundo que escuta a voz da serpente e volta as costas para Deus. Por isso, cria um outro projeto, sem Deus. E a terceira dimensão
é este mundo resgatado, onde Deus cativa o mundo de novo, pela sua bondade, pela sua nobreza, pela sua grandeza, que a gente perceba quem e como Ele é, e a partir daí nós nos encantamos e voltamos de novo a Ele. Essa é a nossa vocação mais profunda de seres humanos. E que só com Deus nós vamos conseguir realizar.